Quero deixar aqui uma meditação. Hoje é 4 de setembro de 2023, segunda-feira, marca no meu celular 15h11 da tarde, isto é, 3h11 da tarde. Louvado seja Deus. Vem algo no meu coração espiritual. Louvado seja Deus. Eu quero deixar isso aqui registrado para o meu elevo espiritual. Enquanto eu estava ali no meu quintal, me veio algo, né? E agora também me veio algo. Eu vou falar o primeiro que veio ali no quintal. Eu estava ali no quintal e me veio um pensamento mais ou menos assim. Louvado seja. Aleluia, glória a Deus. O pensamento quis sumir, mas glória a Deus que o Senhor é bom. Me veio um pensamento assim, que eu não vou usar nem o inimigo, não. Vou usar a nossa carne. A nossa carne, né, instigada também, né, pelo inimigo, quer nos tirar do mundo espiritual e nos trazer totalmente para o mundo carnal. Porque assim fica mais fácil para ele lutar conosco e nos abater. Porque à medida que nós saímos do estado espiritual, deixamos ali de andar no espiritual, de viver no espiritual, e descemos de nível e passamos a andar no natural, a olhar as coisas com um olhar natural, com um olhar ótico, que é tudo, com um olhar carnal, é tudo que o inimigo quer, facilmente nós seremos abatidos. Facilmente. E eu digo isso baseado em muitas coisas que eu já passei, por não olhar para o mundo espiritual e acabar com isso murmurando contra o Senhor, entristecendo o Espírito Santo. Claro que depois o Senhor, pela sua infinita graça e misericórdia, me concede graça, como Ele concede para os seus servos, e misericórdia, né? E coloca arrependimento nos nossos corações, a gente pede perdão e continua na caminhada, né? E isso me faz ver também agora a questão da armadura de Deus, que é algo que está batendo na minha mente já tem um tempo. Tomar toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E por certas feitas eu já me indaguei, creio que na minha mente, se eu tinha a armadura de Deus, se eu tinha todos os utensílios que compõem a armadura, né? Que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, cinto da verdade, espada do Espírito, escudo da fé, calçada com as sandálias na preparação do evangelho da paz. Então eu me indagava e creio que eu ainda me indago ainda hoje. Aí com as coisas que eu vou passando, né, que o Senhor vai permitindo eu passar, eu viver, eu vou percebendo se eu tenho ou não essas armas que compõem a armadura de Deus. Né? O Senhor, Ele vai permitindo que eu veja isso. Louvado seja Deus. Esse foi o primeiro ponto que me veio hoje. Por isso que nós precisamos, independente das circunstâncias, olhar para o Senhor. Entender que nós precisamos viver em espírito, andar em espírito, para que este mundo não nos abale, não nos abata e não nos mate. Louvado seja Deus. Segundo ponto que me veio hoje. Agora, já aqui há pouco tempo, poucos minutos, que quando nós estamos na direção de Deus, cumprindo com a palavra, fazendo a vontade do Senhor e não a nossa, lutando ali, né, mesmo com a pouca força, como foi com Gideão. Louvado seja Deus, que eu quero até ler essa passagem. Está aqui em Juízes capítulo 6, versículo 14. A palavra do Senhor diz: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Então o Senhor, ele fala para Gideão: vai nesta tua força.
E Gideão, ele iria apenas cumprir a palavra de Deus. O Senhor o havia enviado, o Senhor estava com Gideão. Então, assim somos nós. A partir do momento que nós estamos fazendo a vontade de Deus, cumprindo com a palavra, fazendo o mandado do Senhor, o Senhor pelejará por nós. Aí é onde nós não precisamos temer. Ai, mas vai me acontecer isso, vai isso e aquilo. Não, se está fazendo a vontade de Deus, se está cumprindo com a palavra do Senhor, se está em obediência, é o Senhor que vai lutar, é o Senhor que vai guerrear. E quem entrar na frente, não vai entrar na nossa frente, não vai entrar na frente daquele que está obedecendo, está entrando na frente do Deus vivo. Louvado seja Deus. E isso me faz lembrar de uma outra passagem que já está no Novo Testamento. Está aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, eu vou ler o versículo 38 e o versículo 39, que diz: E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas, se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Entendeu? Então, aquele que entra naquilo que é Deus que está operando, que Deus está lutando com aquela pessoa, não está, aquela pessoa ela vai se estrambelhar todinha, porque ela está lutando contra Deus, não é contra aquela pessoa, entendeu? Então é por isso que nós devemos descansar. Meu Deus, o Senhor é maravilhoso, louvado seja Deus. E tem também um outro ponto que eu não vou ler, mas eu creio que muitos conhecem, que é a história de Paulo. Paulo perseguia a igreja de Cristo até que ele passou de ser perseguidor para ser perseguido, né? Por quê? Porque ele não estava lutando contra o povo de Deus, mas contra o próprio Deus. Por isso Jesus disse para ele: Paulo, Saulo é Paulo, por que me persegues, né? Uma coisa assim. Eu vou confirmar o versículo aqui, peraí que eu vou ler. Está aqui em Atos 9, versículo 4, parte B do versículo. O Senhor diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, Saulo não perseguia a igreja, ele perseguia o Senhor. Ele achava que estava perseguindo um povo, que provavelmente na mente dele era louco, psicopata, mas não. Então, isso remete ao quê? Que quando o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas, né, para nos converter à sua palavra, nós enfrentamos muitas dificuldades, aparecem, né, surgem muitas dificuldades. Porém, se nós estamos buscando andar retamente diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, aquilo que surge na nossa frente, quem vai lutar contra aquilo é o próprio Deus, não somos nós, porque a obra dele é nós. Ele está aperfeiçoando em nós. Então, ai daquele que entra no caminho do Senhor para tentar combater contra o homem, sendo que não está combatendo contra o homem, mas contra o próprio Deus. Me veio isso na minha mente agora. Então, irmãos, se nós conhecêssemos mais a palavra de Deus, nos empenhassem em fazer a vontade do Senhor, não só conhecer, mas praticar, porque nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas praticante, crer nessa palavra, irmãos. Eu sei que às vezes nós passamos por situações, eu que o diga. Tem situações que eu me pego, que eu fico desacreditada de mim mesma. De mim mesma. Porque o Senhor, Ele tem me ensinado tanta coisa e às vezes eu me pego fazendo coisinhas que só a graça e a misericórdia do Senhor. Na hora eu peço perdão ao Senhor ali, né? Eu fico impactada comigo mesma, mas o Senhor é misericordioso, irmãos. E assim a gente vai aprendendo, mas se nós conhecêssemos e praticássemos a palavra de Deus, crêssemos, dessemos o devido crédito que a palavra de Deus merece, que lhe é devida, provavelmente nós não sofreríamos tanto, né? Então, esses dois pontos que eu queria deixar aqui de meditação,
para mim, né? Porque essas gravações que eu faço é para mim. Eu gravo no microfonezinho, no gravador do meu próprio aparelho. E às vezes, se eu sinto de compartilhar no YouTube com os meus irmãos, por que não, né? Porque não é só para o meu elevo espiritual, mas para os demais que creem na palavra de Deus e que estão marchando para ir para o céu. Porque o Senhor, ele não faz acepção de pessoas, e aquilo que o Senhor nos passa, nos ajudando a caminhar para o céu, eu creio que não é para ficar só para nós, mas é para nós ajudarmos outras pessoas que precisam. Porque às vezes, irmãos, nós lutamos com as nossas próprias mãos e nós não vemos êxito. Por quê? Porque quem está na nossa frente ali não é o capitão, não é o general de guerra. Nós estamos nós mesmos querendo ser cabeça, quando a Bíblia diz que nós não somos cabeça. O cabeça é Cristo, nós somos corpo. Não tem como o corpo combater sem a cabeça, né? Então, é colocar Cristo à frente de tudo, cabeça, ele é cabeça. Palavra de Deus, andar pela palavra, por mais que às vezes a gente não entenda. Eu já me peguei, sim, em situações que no momento não convém falar aqui, aonde eu me peguei, eu mesma combatendo contra a palavra de Deus. E o Senhor, pela sua infinita misericórdia, permitiu eu ver o que eu estava fazendo, para que eu retrocedesse naquilo e fizesse de uma forma diferente. Porque não é lutar contra Deus, é o Senhor lutar por nós, né? E às vezes pode ser que alguém ouça isso e não acredite. Nossa, você estava lutando contra Deus? Não, mas é na nossa ignorância mesmo. Às vezes a gente está lutando contra Deus e nem a gente não sabe. E se o Senhor não tiver ali misericórdia de nós para nos mostrar, a gente vai se quebrar todinho. E isso já aconteceu comigo, eu creio que não foi só uma vez. Mas o Senhor teve misericórdia. E aí, quando eu retrocedi e fiz da forma correta, como a palavra manda, aí eu vi o agir de Deus. Aí eu vi o agir de Deus. Então é isso, irmãos, porque o Senhor, ele não vai contra a palavra dele, não adianta, por mais que ele nos ame. Não, a gente não pode, outra coisa que eu estava pensando, hoje mesmo, a gente não pode querer pensar, porque eu sou queridinha de Deus, eu sou o queridinho de Deus, eu sou o xodozinho de Deus, ai daquele que tocar em mim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, se a gente tiver errado, vai ter que tocar sim, o próprio Deus é quem toca. Se a gente tiver errado, porque no céu não entra pecado, e aquilo que o Senhor tiver que consertar em nós, ele vai consertar. Então não adianta a gente querer achar que a gente é o bambambam da história, não. O Senhor não poupou nem ao seu próprio filho. Entendeu? Então assim, não adianta, a gente tem que nascer de novo, tem que ser nova criatura, tem que andar pela palavra do Senhor, Cristo tem que ser a cabeça e o centro da nossa vida, do nosso caminho. Ele é o caminho, ele é o caminho. Não somos nós que somos caminho para outros, não. Nós podemos sim ser instrumento nas mãos do Deus vivo para outras almas. Porém, quem é caminho é o Senhor. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, não adianta a gente querer se achar o bambambam da história, não. Não, a gente tem que se posicionar em posição de vaso, de barro, humilhados diante da presença do Senhor, reconhecendo que Ele é o Todo-Poderoso, que Ele faz, que Ele acontece, que Ele manda e que Ele pode. E nos submetermos a Ele, como diz a palavra do Senhor, que nós devemos nos submeter a Deus, resistir ao diabo. Né? Eu vou caçar esse versículo para me falar aqui para poder fechar essa gravação. Está aqui em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitar a Deus é se submeter a Deus, se submeter à vontade do Senhor, ser dependente de Deus, não da nossa força, do nosso querer, do que nós achamos. Então, quando nós nos submetemos a Deus e resistimos ao diabo, ele fugirá de nós. Por quê? Porque nós estamos submissos à vontade de Deus, nós estamos submissos à palavra de Deus, às ordenanças do Senhor. Então, se nós estamos submissos à vontade do Senhor, às ordenanças do Senhor, como é que o diabo vai lutar com nós?
Só se for para ele perder, para ele ser massacrado. Porque a gente está submisso ao Senhor, então já não é nós que lutamos, é o próprio Deus que luta por nós. Porque nós estamos submissos ao querer do Senhor. Entendeu? Então é isso. Amém. Glória a Deus.